Então, vou compartilhar agora os slides. E assim a gente vai dando continuidade à aula passada. Bom, gente, então hoje nós vamos retomar um pouquinho o que nós já estávamos vendo sobre a BNCC, mas eu decidi falar um pouquinho com vocês sobre currículo, tá? Porque já estava proposto lá na nossa ementa o conteúdo sobre currículo na educação infantil. E aí eu vou primeiro retomar um pouquinho da BNCC, entrar em currículo, e aí eu quero também entender a noção que vocês têm de currículo, como que isso está relacionado ao que a gente já estudou, no que se refere ao PPP, ao PP, enfim. Então, vamos lá. A referência bibliográfica de hoje não é só a revista Nova Escola, nós também veremos mais adiante alguns trechos do capítulo do livro da Gilda Riso, quando ela aborda o currículo das atividades da educação infantil. Tá? Então, tem aqui, ó, sua escola já está trabalhando o novo currículo? 2020 é o prazo final, né, o atual ano em que estamos, para que todas as redes públicas e privadas de educação infantil e ensino fundamental implementem. A atualização dos currículos é pautada pela Base Nacional Comum Curricular, aprovada em dezembro de 2017. Mas, para entender o que muda no ensino a partir desse ano, é essencial diferenciar BNCC de currículo. Então, vamos lá. A base é o documento que compila todos os conhecimentos essenciais que devem ser desenvolvidos com alunos ano a ano da educação básica. Já o currículo, ele determina como que esses conteúdos serão trabalhados, quais as estratégias metodológicas mais adequadas para o desenvolvimento do que é proposto pela BNCC, de acordo com os princípios das redes e escolas. Então, olha só, deixa eu colocar aqui. Eu acho que agora ficou melhor. A imagem não estava favorecendo muito. Vocês estão visualizando? Dá só um sinalzinho aí para mim, por favor. Beleza. Então, aqui, eu vou voltar aqui nesse trecho, quando diz que a base é o documento que compila todos os conhecimentos essenciais, conforme nós já estávamos vendo nas aulas anteriores. Já o currículo, ele determina como que esses conteúdos serão trabalhados, quais as estratégias metodológicas mais adequadas para o desenvolvimento do que é proposto pela Base Nacional, de acordo com os princípios das redes e escolas. Bom, o currículo é mais amplo do que a base. Nele também estão contemplados conteúdos relacionados com os contextos locais. Então, assim, gente, pensar no currículo escolar é pensar na realidade da escola, tá? Então, vamos vendo aqui. Bom, a BNCC determina o direito de aprendizagem dos alunos e esse objetivo deve ser alcançado por meio de um caminho traçado pelos currículos. Então, prestem bastante atenção. O currículo é sempre um recorte cultural situado em um contexto histórico-social que diz respeito ao quê? Não só ao que o aluno tem que aprender, mas também a como ele tem que aprender. Então, essa fala
é da Kátia Smoley, eu retirei da revista Nova Escola, tá? Ela é diretora do Instituto Reúna, da organização que nasceu a partir do desafio da implementação da BNCC. Então, olha mais à frente. Os currículos elaborados pelas redes de ensino chegam às unidades escolares como uma referência. Na hora de colocar tudo isso na prática, quem determina as maneiras de operacionalizar o que está previsto nos documentos é a própria escola, sobretudo através do seu projeto político-pedagógico, que é o PPP. Então, eu vou voltar aqui, olha só. Os currículos elaborados pelas redes de ensino, então assim, a prefeitura tem lá uma proposta curricular que chega às unidades escolares como uma referência. Na hora de colocar tudo isso em prática, quem determina as maneiras de como isso vai funcionar, de como isso vai ser realizado, é a própria escola, sobretudo por meio daquele documento que nós já havíamos discutido, que é o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. E aí, tem mais aqui à frente, é na escola que esse currículo vai ganhar vida. Gente, é mais ou menos assim. A gente sai da teoria para a prática. Quando a escola formula o seu PPP, ela dá mais um passo em direção àquilo que é mais característico e específico em relação à comunidade escolar. Ou seja, é a partir dele que a base se desdobra para contemplar a realidade e os desafios. Lembra que eu falei para vocês que o projeto político-pedagógico ele precisa estar relacionado a todo o contexto escolar, a toda a realidade da escola, né? Não adianta a gente florear muito, pelo contrário, a gente precisa considerar a realidade na qual nossos alunos estão inseridos. Vocês se recordam que nós falamos disso nas últimas aulas? Quando nós falamos um pouquinho da relação do PPP com a BNCC, e eu falei que o PPP ele sempre precisa ser atualizado ano a ano, porque muitas coisas mudam, a clientela da escola também muda. Vocês se recordam um pouquinho disso? Pois é. Bom, e aí, gente, com o apoio das secretarias, quem fica responsável por elaborar o PPP é a gestão da escola. Claro, gestão da escola que vai oportunizar momentos com toda a comunidade escolar para atualizar esse PPP, tá? Não é só diretores, não. É porque a gestão ela é responsável por possibilitar esses momentos de troca no que se refere ao PPP. O objetivo, porém, é que o documento seja o mais colaborativo possível, contando com a participação de toda a comunidade escolar. Por quê? Isso porque a intenção do PPP é descrever qual é o projeto de escola e o projeto de alunos que você quer, conforme diz a Tereza Pérez, que é diretora-presidente da comunidade educativa. Isso também está na revista Nova Escola. Dessa forma, é essencial, aí deixa eu tirar aqui, que o documento ele contemple as expectativas de quê? Nada mais, nada menos do que expectativas da comunidade escolar. Então, gente, nada se dá fora da realidade da escola. Não adianta pensar em currículo, não adianta pensar em efetividade de um trabalho da escola sem pensar na comunidade escolar, tá? Bem, aí eu tenho aqui, até antes disso, eu gostaria que vocês me dissessem se querem fazer alguma pergunta sobre o que foi tratado até aqui.
Eu posso seguir ou vocês querem falar alguma coisa? Se quiserem, é só ativar o microfone, tá, gente? E aí agora eu entro com alguns tópicos no capítulo da Gilda Riso, quando ela aborda o currículo de atividade de educação infantil. Porque o que interessa para a gente na disciplina da metodologia da educação infantil em creches é compreender esse currículo no que se refere à educação infantil. Então, assim, eu não trouxe, óbvio que não. Eu escaneei alguns tópicos e coloquei nesses slides para ajudar um pouquinho. Então, olha só. Por currículo de atividades de uma creche, deve ser entendido o conjunto de todas as experiências oferecidas sob sua responsabilidade, a fim de promover o desenvolvimento pleno da criança, suas capacidades inatas e sua integração social no meio em que essa criança vive. Então, vamos resumir isso. O que é um currículo de atividades? É o conjunto de todas as experiências que são possibilitadas a essas crianças, que são oferecidas a essas crianças. Para quê? Para que elas se desenvolvam, né? Para que seja oferecida, para que seja desenvolvido também as capacidades inatas dessa criança, né? O que são essas capacidades inatas? São todas aquelas capacidades que ela já tem consigo desde o nascimento. E também, gente, possibilitar a convivência, a integração social dessa criança. Tá? Tudo aquilo que acontece com o bebê ou a criança, da hora de sua entrada na escola, na recepção, até a hora da saída, sua entrega aos responsáveis, tudo isso faz parte do currículo de vida e de aprendizagem. Então, prestem bem atenção nesse trechinho. Todo esse movimento de você chegar com a criança na creche, entrega a criança, busca a criança, tudo isso está relacionado ao currículo de vida e de aprendizagem, tá? E age sobre a formação e influência na estruturação de sua personalidade. Então, vejam que tudo isso vai influenciar na formação da personalidade da criança. Se positivas e estimulantes, né, quando tudo isso é positivo, isso vai contribuir para o desenvolvimento da criança. Mas se forem experiências negativas, pelo contrário, né, gente? Vai acabar contribuindo para a existência de bloqueios ou quaisquer dificuldades de aprendizagem. Então, isso é muito importante. Então, o que a gente está vendo aqui? Quando a gente fala de currículo, ele tem que ser entendido como um conjunto de experiências oferecidas a essa criança. Eu estou falando de currículo de atividades, conforme diz a Gilda Riso. E quando essas experiências são positivas, e quando elas estimulam essa criança, você vai contribuir para que essa criança se desenvolva. Agora, quando essas experiências são negativas, isso pode provocar bloqueios e dificuldades de aprendizagem. E vocês vão recordar um pouquinho, quando na aula passada eu comentei com vocês, falei assim, gente, o professor, ele tem o poder de edificar ou de prejudicar uma criança. Vocês lembram quando eu falei isso na aula passada? Então o que a gente traz agora para esse currículo de atividades, que são essas experiências? Essas experiências que são oferecidas à criança na educação infantil, se elas forem positivas, que maravilha, vamos contribuir com o desenvolvimento da criança. Mas se elas forem negativas, vão gerar o que nessas crianças, gente? Bloqueios, dificuldade de aprendizagem. Ah, mas já começa na educação infantil? Sim, gente. Aí, às vezes, a gente não entende porque a criança chega
no primeiro ano do ensino fundamental, às vezes, não só tímida, porque muitas crianças são tímidas, sim, mas às vezes elas já chegam com algum bloqueio que pode ter sido, é uma hipótese, tá, gente? Que pode ter sido provocado por uma experiência negativa na educação infantil. E essa criança bloqueou. E aí começa o árduo processo de dificuldade de aprendizagem, que a gente já sabe muito bem como é que é isso. E aí aqui, ó, cabe à creche, como sua responsabilidade primeira, a promoção de experiências que estimulem o desenvolvimento das capacidades de cada uma das crianças. Se nós pararmos para refletir sobre esse trecho, que o tempo todo vem dizendo que é preciso ofertar à criança, né, estímulo ao seu desenvolvimento das capacidades, enfim, tudo isso está na BNCC. E tudo isso também, de alguma maneira, vem lá naqueles eixos do referencial curricular. Só que cada autor, cada livro, cada documento, ele vai destacando alguns parágrafos que se diferenciam em um tópico ou outro. Vejam vocês que a Gilda Riso, ela destaca aqui, ó. Algumas dessas atividades serão de rotina, relacionadas à troca de roupa, banho, higiene, isso na creche, né? Sono e alimentação. Outras serão referentes às experiências estimuladoras do desenvolvimento afetivo, intelectual e social. Então, é importante, embora na prática, né, elas se interpenetrem, ou seja, tem relação, né? Pois mesmo as atividades de rotina, deixa eu tirar aqui que eu deixo a janelinha, mesmo as atividades de rotina devem estar sempre envolvidas numa relação afetivo-social, ou seja, não dá para considerar a aprendizagem da criança sem considerar a afetividade, né? E aí vem aqui, ó, de caráter educativo entre o adulto e o bebê, né? E sejam geradoras de conhecimento, para efeito didático, elas serão enfocadas conforme nesse livro, separadamente, e a gente vai vendo alguns capítulos e alguns trechos. Então, aqui eu destaquei alguns princípios que devem nortear a elaboração do currículo de atividades para a educação infantil. Eu não vou evidenciar todos na aula de hoje. São alguns pontos para que a gente possa estar pensando e refletindo. Olha só. Princípios que devem nortear a elaboração do currículo. Na elaboração de currículo de educação infantil, alguns dos seguintes princípios devem ser levados em consideração, pois eles demarcam certas características que o tornam mais adequado a bebês e crianças de creche. Então, o que esses princípios, né, que vão nortear, que vão nos ajudar a conduzir esse currículo de atividade de educação infantil, o que eles destacam? Bom, sobre continuidade, a Gilda Riso vem falando de continuidade. À medida que a criança cresce, o seu grau de interesse, ele permanece por mais tempo sobre o mesmo assunto. Então, é útil que se dê continuidade às experiências pelas quais o grupo se mostrar interessado. Por exemplo, aí é muito bacana porque ela vem trazendo esse exemplo. Olha aqui. Se uma criança trouxe uma borboleta para a creche e esta foi motivo de interesse e de muitos comentários, o educador deve procurar contar uma história ou ler um livro informativo de ciências sobre a vida das borboletas. Ah, Adriana, mas isso quer dizer o quê? Que eu vou mudar o planejamento das minhas ações? Não, gente. Mas isso quer dizer... Falando.
sozinha. Não, ela sumiu. Ela apareceu aqui pra mim, mas tá falando sozinha. Não, o microfone dela tá desligado. Tá. Vocês estão me ouvindo? Não, ela não tá nem mais aparecendo aqui pra mim, só vocês. A professora Pra mim já não tá mais. apareceu. Pra mim também. Ela tá aparecendo lá embaixo, mas tá parado. Congelada. Tá congelado. Não, pra mim aqui sumiu até Oi, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo? agora sim. Agora tá sim. Agora sim. Ah, tá. Agora voltou. Tá ventando aqui, pode ser isso, gente. Mas Aqui tá caindo também. não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Eu estava falando, vocês chegaram a pegar a parte introdutória da Gilda Riso, quando eu falei aqui, ó, Deixa eu compartilhar. Estão me ouvindo, né, gente? Tá. Fiquei Sim. até preocupada agora, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vocês pararam em que parte? De onde a internet Antes caiu? dessa página que você abriu agora. Antes? É. Então foi aqui. Quando a gente falou dos princípios que devem nortear a elaboração do currículo. Isso. E aí a Gilda Riso vem falando da importância de se dar continuidade, ou seja, de nós não rompermos barreiras na aprendizagem da criança. E eu estava dando o exemplo da borboleta, que estava aqui no livro, não é isso? Então, se a criança traz uma borboleta para a escola, por que não o professor aproveitar esse momento onde ela está empolgada com o bichinho, que é a borboleta, e contar uma história ou fazer uma articulação com algum campo das ciências naturais? O que todo esse trecho, na verdade, em resumo, nos propõe? Aproveite a bagagem dessa criança. Aproveite a experiência que essa criança está trazendo do seu currículo de vida, da sua casa, da sua família. Vocês já ouviram falar sobre isso, gente? Da importância da gente não romper, da gente dar continuidade e, de alguma maneira, a gente aproveitar o que aquela criança traz de casa? Vocês já ouviram? Alguém quer falar sobre isso? A Marisa, que é responsável pela educação infantil aqui da rede de Maricá, ela, ano passado, ela fez uma formação com a gente, né? Não sei se vocês lembram, meninas. Vocês lembram lá na nossa sala com a gente sobre alfabetização? Vocês lembram? Sim, eu lembro. Então, ela estava contando a história de que quando ela estava fazendo o estágio, né, da faculdade de pedagogia dela, ela tinha que dar uma aula de geografia e falar sobre os caminhos até chegar à escola, né? Aquela coisa por onde você passa, a paisagem e tudo mais. E foi, assim, impressionantemente o dia que um menino tinha achado uma pedra diferente, bonita, indo para a escola. E aí ele pegou a pedra e levou para a escola. E aí, quer dizer, ela aproveitou esse gancho, que coincidentemente tinha tudo a ver com a aula dela, né? Para poder dar início à aula dela, porque ela não conseguia a atenção das crianças, porque estava todo mundo interessado, observando a pedra que a criança tinha levado para a escola. E quer dizer, ela aproveitou, né, essa ocasião, que tinha tudo a ver com a aula dela, e conseguiu dar aula. Foi bem bacana a história que ela contou. Então, mas é isso, Natália, porque como é que a gente consegue? Como é que se consegue? Como é que você vai pensar em educação infantil trazendo assuntos e propostas que não chamarão a atenção da criança? Então, eu entendo que quando a Gilda Riso ela vem destacando que um dos princípios é a continuidade, é isso, é você aproveitar a bagagem da criança, é você... Claro, nem sempre isso vai ser possível, mas sempre que possível for, enquanto educadora de educação infantil, enquanto aquele que trabalha em creche, pré-escola, a gente deve fazer sim, porque a gente vai estar, como diz lá, né, no currículo de atividades, a gente vai estar fazendo com que essas experiências
sejam satisfatórias e tenham sentido para a criança, né? Porque assim, às vezes, como a Gilda Rios exemplificou a borboletinha, a criança está ali com aquela borboleta super empolgada e a tia, de repente, naquele dia ia fazer uma contação de história sobre, não sei, sobre a casa. A casa. Será que a gente consegue fazer um link da casa onde aquela criança mora com a borboleta que ela encontrou no meio do caminho? Ah, não, e você, né? Você já viu alguma borboleta passar ao redor da sua casa? Será que a gente consegue fazer esse gancho para que o ensino tenha mais sentido para a criança? Não vamos muito longe. Se para nós que somos adultos, quando não tem muito sentido, a gente não aguenta, imagina a criança em educação infantil. É verdade, fica bem complicado para a criança assimilar aquilo ali, é bem difícil mesmo. Pois Na hora que você falou da borboleta, já veio na cabeça a música da borboletinha, tá na cozinha e vamos embora, né? É automático. Alguém quer falar sobre isso? Alguém mais, além da Natália, quer comentar sobre isso? Então, vou dar sequência aqui, tá bom? E professora, Oi. muitas vezes a criança também, ele já sai de casa, igual a Natália estava falando, né? Do aluno que encontrou a pedra, aquela coisa toda. Às vezes eles mesmos levam um livro de história, né? E chega na sala que a professora conte aquela história daquele livro, porque muitas vezes a creche principalmente, eles não sabem ler, eles olham as figuras. Então eles querem saber o que está escrito ali, qual é a história, e aí você tem que parar tudo para dar atenção àquele aluno, para contar aquela história, né? Aí muda, né? Sai daquela rotina da professora ali, né? Daquele objetivo que ela tinha traçado, poder dar atenção ao aluno e aquilo que ele trouxe, a ferramenta que ele trouxe para a escola. É isso, Joelsa, é isso aí mesmo. São momentos, assim, só para complementar o que eu estava falando, vocês estão falando, eu estava lembrando de uma situação que aconteceu no início do ano, que eu ainda não estava pegando as turmas do pré-1 e do pré-2 lá da escola que eu trabalho, né? Eu estava trabalhando com as crianças do 1º ao 5º ano. E aí a diretora da escola falou assim, no horário vago que vocês têm de planejamento, se vocês conseguirem fazer alguma atividade separadas para vocês começarem a se adaptar, as crianças, né, se adaptarem a vocês, conhecerem vocês e tudo mais, para vocês fazerem alguma coisinha lá no pré. Aí eu aproveitei o gancho do carnaval, que estava fazendo as máscaras de carnaval, né, dali do dia a dia da escola. E a imagem da professora congelou. Tá me ouvindo, professora? Tô ouvindo. Aí que tinha congelado essa imagem. E aí, enquanto crianças foram pintando as máscaras, né, e fazendo a atividade de arte que eu tinha passado para eles começaram a contar um monte de história, falar de situações que aconteceram com eles, coisas que tinham a ver com a atividade, mas coisas da casa deles, do dia a dia deles, sabe? Eles têm essa necessidade de se expressar, de falar, e eles ficam tão empolgados e tão animados quando você dá atenção e interage com essa conversa deles, né? Você vê assim que eles se transformam quando você dá aquela atenção e ouve o que eles querem falar, interage, entende, né? O que eles querem falar, e nada me atrapalhou na aula, né? Eu consegui fazer com que eles estavam ali pintando, colando EVA na máscara, e eu ouvindo o que eles estavam me contando, né? Assim, deu super para interagir com eles sem que me atrapalhasse naquilo que eu estava fazendo. Mas não foi prazeroso? Foi ótimo, foi ótimo. Ainda mais que eu conheci eles melhor, porque era realmente o momento para eu conhecê-los, né? E eles interagirem comigo. Eles se sentiram super confortáveis comigo, que até a professora deles falou, Natália, eles te adoraram, porque estão falantes pra caramba. Falaram, mas falavam muito. Um atropelando o outro, todo mundo queria falar junto. Muito legal. Isso é ótimo, gosto muito quando você dá essa atenção, né? É ótimo. Isso é ótimo. E assim, na verdade, quando a gente para pensar, infelizmente, eu já presenciei alguns momentos há 20 anos atrás, né? Você vai falar de 20 anos atrás, não tinha BNCC.
Mas tinha algumas posturas de professores que não devem ser consideradas, do tipo, a criança chega toda empolgada, tia, olha o que eu achei. Aí a tia diz, guarda isso, menino. A aula de hoje é sobre assunto tal. Então, assim, tudo é como se fala com a criança, sabe? Mesmo que você ache que aquilo ali não tenha muito a ver, que você não vai conseguir fazer uma integração dos assuntos, que a gente não consiga fazer essa continuidade, como a Gilda Riso diz, ser um princípio, né? Essa continuidade, mas também não devemos, como diz as experiências negativas do currículo de atividades, fazer com que essas experiências sejam negativas, é bloquear essas crianças, gente. Então, assim, às vezes, uma experiência dessa que a Natália falou, do que a Joelson, do que a gente está conversando aqui, vai render muito mais em 10 minutos do que uma aula que foi planejada para 1 hora e não tenha nada a ver com a realidade da criança. E se não tem nada a ver com a realidade da criança, não tem nada a ver com o currículo escolar, com o currículo de atividades, não tem nada a ver com o que precisa ser levado em consideração, com aquilo que é importante para essa criança, na verdade, né? E aí não tem sentido. E aí o resto vocês já sabem bem o que vai acontecer depois. Eu vou seguindo aqui e depois vocês podem falar, tá bom? E aí ela traz aqui outro princípio também, que é o princípio da integração. Eu não vou ler isso tudo, não precisa, depois vocês vão acessar o capítulo inteiro. Mas ela vem trazendo o princípio da integração. Olha que interessante essa parte. As atividades psicopedagógicas do currículo de uma creche ou pré-escola devem oferecer experiências que proporcionem o desenvolvimento e a construção do conhecimento da linguagem, do raciocínio lógico, do conhecimento social, do conhecimento físico do mundo dos seres inanimados e dos seres vivos da natureza. Não há, porém, muita possibilidade de se separarem ou de se identificarem experiências isoladas nessas áreas de conhecimento quando o aprendiz é um bebê ou uma criança na sua primeira infância. Uma atividade de separar folhinhas colhidas no jardim, pelas suas características aparentes, pode gerar experiências da área de linguagem, da área social do conhecimento físico e experiências lógicas de raciocínio. Vejamos aí o que acontece. Primeiro, a Gilda Riso traz como um dos princípios a continuidade que vocês viram. Depois ela vem falando dessa integração. Eu vou ousar falar para vocês que essa integração que a Gilda Riso já vinha trazendo no ano de 2010 no livro dela é o que a gente chama hoje do trabalho interdisciplinar, tá? Porque vocês vão perceber aqui, ó, nesse exemplo da folhinha, olha lá, área de estudo, na linguagem, nomear as cores, nomear as quantidades, ampliar o vocabulário. No social, respeitar a vez, ouvir o colega, trocar opiniões. Física, descobrir cores, formas, reconhecer textura dessa folhinha. Lógica, como assim? Estou trabalhando lógica com a criança só com essas folhinhas, né? Essas folhinhas que foram colhidas no jardim? Sim, porque você vai pegar essas folhinhas e vai reagrupar essas folhinhas por semelhança, vai comparar quantidades, seriá-las por tamanho. Então, assim, percebam que com simples folhinhas que foram colhidas no jardim, a Gilda Riso, ela vem trazendo que é um tipo de assunto que vai poder contemplar linguagem, interação social, né? Um pouquinho de física, um pouquinho de lógica, que se a gente for na BNCC, tudo isso aqui já tem nome e está lá dentro daqueles famosos campos de experiência.
Então, assim, depois vocês podem, até por conta própria, já que esse livro, embora tenha um conteúdo maravilhoso, mas ele já tem alguns anos, né, de publicação, vocês podem ver depois qual é a relação dessas áreas de estudo aqui, apresentadas pela Gilda Riso, com os campos de experiência da BNCC. Porque quando ela fala de integração, na verdade a gente vê que é um trabalho interdisciplinar. Porque mesmo que eram simples folhinhas, o professor poderia pensar, eu vou trabalhar ciência com a criança. Não, não. Você vai trabalhar matemática, porque você vai agrupar essas folhinhas, você vai trabalhar a textura dessas folhinhas e trabalhar a educação artística. Gente, e aí o campo ele é aberto para múltiplas experiências. Isso porque nós estamos falando de algumas folhinhas colhidas no jardim. Imaginem quando nós estamos numa contação de história em outros assuntos que nos permitem dar sequência a inúmeras atividades de educação infantil. Aí a Gilda vem destacando aqui, o importante é que o educador acredite que não deve fragmentar o planejamento do currículo em aulas isoladas, mas ele deve estar ciente de que uma mesma atividade pode atender a vários objetivos e que essas oportunidades não devem ser desprezadas, mas devem ser bem aproveitadas como motivadoras de estudo. Tá vendo só, gente? Tá difícil? Ou vocês estão conseguindo acompanhar? Posso seguir? Tá tranquilo. Pode. Tá suave. Querem falar um pouquinho? Não, eu não. E aí, mais à frente, a Gilda Riso, ela vem falando, né, sobre algumas abordagens diferentes de um mesmo tema, em momentos diferentes, e como que isso amplia o conhecimento sobre o assunto. Não confundir com o programa de matérias de ensino fundamental. Esse tópico aqui eu vou deixar para que depois vocês façam a leitura, porque ela vem trazendo aqui essas características, né, que são assim, por exemplo, primeira característica, a sistemático sobre o sistemático. O que ela quer dizer com isso? As experiências do currículo que se relacionam diretamente às oportunidades surgidas ao longo do dia têm mais chances de contar com o interesse direto da criança e, portanto, com a possibilidade de garantir a sua atenção. É o que a gente estava falando. Então, por isso é priorizar, né, o assistemático sobre o sistemático. É como se a gente saísse daquilo que está engessado, daqueles padrões, ultrapassasse isso, né, permitindo esse gancho. Quando fala que você vai com isso, tem mais chances, aumenta a probabilidade de prender a atenção da criança. O que vai fazer com que essas experiências tragam contribuição à construção do conhecimento da criança. É aquele dia que ela vai dizer assim, ai tia, hoje eu entendi tudo. E ela ainda chega em casa e conta para a família tudo aquilo que ela aprendeu do jeitinho dela. Nem sempre com uma sequência, mas com momentos ou ações que para ela tiveram mais significado. E ainda tem aqui, outro ponto. Priorizar atual sobre o remoto. O que é isso? Atual sobre o remoto. A criança vive no presente, em que ela pode tocar, ver e pegar para sentir e compreender. A ideia de passado e de futuro ainda não existe na criança de idade inferior a 4 anos. É por essa época que começa a se construir a noção incipiente de futuro, sempre relacionada ao presente. Aí olha que exemplo. Quantos dias faltam para o dia X de alguma festa que vocês vão comentar com a criança? Falta muito tempo? A noção é formada a partir de resposta. Há quantos dias eu tenho que dormir para acordar no dia da festa?
A ideia de passado não é muito boa, gente. A construção da sequência temporal é ainda confusa e nebulosa na faixa de idade das crianças de uma creche. Então, o educador, ele deve evitar planejar com seu grupo atividades que vão demorar muito a acontecer. Vou até avançar para você, só para a gente não perder aqui. Por quê? Quando a gente pensa assim, o atual, né, você tem que aproveitar, conforme diz lá aquele campo da continuidade, cada vez mais aproveitar o momento. A criança, quantos de vocês, de repente, dando as aulas de vocês, as criancinhas de educação infantil interrompem aquele momento para contar o que aconteceu com a mamãe dela na hora de estar preparando determinado alimento. Então, a gente tem que aproveitar essas experiências que a criança vai trazendo, essas atualidades, para que isso seja rico na aula de vocês também. Já no item 3, quando a gente pensa no concreto sobre o abstrato, isso todo mundo sabe. Pensar na educação infantil é pensar no concreto, né, gente? O conhecimento do mundo se dá através da exploração direta dos objetos. A criança precisa ver, pegar, ouvir, para poder sentir e compreender. Pegar e levar um objeto à boca para vê-lo melhor é uma verdade incontestável a todos os bebês desse planeta. Qual é a primeira ação do bebê, gente? Levar à boca. Depois, mais à frente, a gente vai estudar isso, né? Na psicologia, vocês vão estudar também, se é que não estão estudando ainda. Um bom educador não deve desperdiçar seu tempo com explicações verbais sobre coisas que não estejam presentes, e sim selecionar objetos e planejar atividades que ofereçam muitas possibilidades da criança. Mexer, experimentar, descobrir características do objeto. Então, assim, esse item, em resumo, priorizemos a essas crianças da educação infantil tudo que envolve o concreto, a prática, o lúdico e não ao abstrato. A criança ainda não está abstraindo, né? Então a gente precisa levá-la à experimentação, a experienciar tudo isso. Bom, o item 4, ele vem falando do geral sobre o particular. A percepção do mundo se dá sempre do geral para o particular, da descoberta de detalhes ligados a um todo já conhecido. Na criança, essa característica é ainda mais acentuada que no adulto. Ela pode, às vezes, perceber pequenos todos, mas é a partir desses todos que ela vai descobrir os detalhes que o compõem. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Alguém está se recordando de algum ponto de uma aula ou de algum momento que tenha feito alguma atividade na creche ou na pré-escola e queira falar, seja sobre o concreto, abstrato, seja sobre o do geral para particular, seja sobre o que nós estávamos vendo ali da continuidade? Alguém quer comentar, gente? É bacana também vocês estarem abordando alguma experiência que de repente vocês tenham tido a oportunidade de vivenciar. Oi, Joécia. A gente, na escola onde eu trabalho numa turma de maternal à tarde, né? E ainda a gente tem alunos que ainda têm esse hábito, né, né? Então, às vezes para alguma criança é uma novidade, né? Ou mesmo porque a mãe não ensinou, não pode pegar isso, botar na boca, aquela coisa toda, não tem o hábito de vigiar em casa. Então, assim, eles ainda estão naquela descoberta de pegar, botar a mão, levar a boca, você tem que estar toda hora olhando, prestando atenção, porque não são todos, mas alguns ainda têm esse hábito. Então, a gente tem que estar
vigiando o tempo todo, porque às vezes você está passando um conteúdo ou alguma coisa, dando massinha, né? A criança vai lá fazer aquela bolinha, vai lá, coloca na boca, né? E a massinha não é feita para colocar na boca. Então a gente tem que estar o tempo todo explicando para essa criança, não é assim, é para você fazer bolinha, para você fazer isso assim, naquela coisa toda. Porque são hábitos que já vêm de casa, né? Coisas que às vezes vêm de Exatamente. casa. E assim, eu diria que Entendeu? a educação em todos os segmentos exigem atenção do professor, né? Todas as propostas, tudo. Mas eu diria que na educação infantil é o segmento que mais se deve estar atento. Porque, conforme a Gilda Rizzo vem falando ali dessa experimentação, tudo isso, quando chega nesses momentos, o professor de educação infantil ele tem que estar atento, sim. Porque esse concreto, né, como diz ali, né, trabalhar esse concreto requer atenção do professor, porque quando a criança manipula, quando a criança coloca as mãozinhas, dependendo dessa criança, dependendo da atividade, ela automaticamente já leva isso para a boca. E a gente não quer gerar nenhum problema maior, né, nas nossas aulas. Como nós sabemos que acontece, gente. Né? Em algum momento ou outro, basta 1 minuto o professor olhar para o lado e aquela criança... Isso. Entendeu? Então, assim, é como um filho pequeno mesmo, né? É um momento que a gente está disperso. É verdade. Que aquela criança pronta. Aquela criança coloca um objeto... mas não tem que estar acessível à criança. Sim, gente, mas a criança, ela é imprevisível. Às vezes você acha que aquela criança... Até mesmo quando a gente vai trabalhar com a criança. Vamos colar feijãozinho na folhinha. Você tem que prestar muito bem atenção naquela atividade que você vai dar e nos objetos que você vai usar, porque a criança, aquele feijão ali, ele coloca no ouvido, ele coloca no nariz, ele coloca na boca. E se você não prestar bem atenção, ele vai fazer isso. A criança vai levar isso aos lugares que você, de repente, no momento nem perceba, mas quando vê, já colocou. Exatamente, exatamente. E aqui, ó, deixa eu voltar aqui nesse trecho aqui. Tem uma parte aqui também que uma das... Deixa eu só... Aqui, ó. Um dos itens aqui, ó, que é o simples sobre o complexo. As atividades, elas devem ser introduzidas de formas bem simples, com poucas regras e movimentos. Mais tarde, depois de aprendidas pela criança, podem ser enriquecidas com detalhes de execução mais complexos. Por que será, gente, que a gente tem que partir do simples para o complexo? Agora há pouco nós estávamos falando da nossa atenção, não é isso? E o que esse item tem a ver com a atenção da criança? Quando aqui diz assim, ó, a coordenação de movimentos exigida pela pintura com pincel é complexa e só pode ser alcançada gradativamente se a atividade for realizada com frequência. A pintura com os dedos seria o passo inicial, que daria a ela oportunidade de descobrir como a tinta funciona, espalhando-se ou escorrendo e colorindo uma folha de papel. Olha que legal, gente. Então, assim, essa criança não sabe usar pincel. Mas será que em algum momento foi dada a oportunidade dela passar o dedinho na tinta e dela fazer o desenho com a pontinha do dedo, dela ver aquela tinta escorrer? Então, assim, como é que eu posso ir logo para o pincel, que é o complexo, se essa criança não manipulou, não mexeu, não colocou o dedinho sobre a tinta, não sentiu a textura, né? Então, assim, esse item simples sobre o complexo é isso. É que não adianta a gente criar coisas mirabolantes sem que a criança tenha experienciado o simples primeiro, né? Então, assim, bem sabemos que na educação infantil, atividades simples, que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas será que hoje eu só vou trabalhar esse momento?
mas aquilo ali tem muito mais sentido e gera muito mais aprendizagem para a criança, para que ela, quando chegue na fase mais complexa, tenha sucesso no que estará fazendo. Muito bom. Oi, Adriana. E a gente eles... vê como que as crianças que não tiveram esse contato de coisas simples, o quanto isso dificulta o contato deles com as coisas um pouco mais complexas no futuro. Eu tenho alunos do 3º, do 4º ano que não sabem usar pincel, que não sabem pintar com lápis de cor, com giz de cera, que não tem habilidade manual nenhuma para usar uma tesoura, corta tudo torto, tudo errado, tudo estranho, porque não foi trabalhado isso com eles quando eles eram menores, e também se foi muito pouco, né? Ou então também, não sei se, talvez também não da forma correta. Eles têm uma dificuldade muito grande de fazer certas atividades que para a gente parece a coisa mais simples do mundo, mas para eles é um bicho de 7 cabeças. exatamente. Né? E quando isso a gente fala assim, pô, não foi trabalhado isso lá atrás, agora eu tenho que estar aqui com a criança de 9, 10 anos de idade, ensinando a usar uma tesoura, ensinando a pintar com lápis de cor. E vocês... Faz uma falta, assim, tremenda. E vocês lembram, eu vou te ouvir já, Joyce, vocês lembram que quando nós estudamos a BNCC, quando falamos do individual, né, que cada criança é uma criança, que ela tem suas características próprias, vocês se recordam que teve um, acho que foi na aula passada, assim, quando nós estávamos falando dessas características individuais. Por exemplo, uma criança na educação infantil, quando pega um lápis de cor, tem criança que pega com leveza, tem criança que segura o lápis com uma força e não tem paciência para pintar. Por quê? Porque ele tem que sair pintando tudo lindamente? Não, gente. Porque isso vai sendo trabalhado gradativamente com a criança. Não é para olhar a criança e dizer assim, olhar para ela e dizer assim, você não sabe de nada. Pelo amor de Deus, né? Fala, Joelsa. E o interessante de você trabalhar com as mãos é que a criança, assim, eu trabalho no maternal, mas também trabalho com criança especial. E eu gosto de trabalhar com a creche, principalmente nesse período que eles estão se descobrindo, né? Então, assim, é interessante quando você coloca aquele monte de tinta ali no papel e deixa eles esfregarem a mão, suja o nariz, suja o rostinho, e a gente acaba brincando com eles com aquilo ali, né? E eu acho que é uma parte da educação infantil que é muito, assim, é de uma serventia muito boa para a criança. Eu acho que assim, a descoberta dele das cores, do movimento da mão, né? Aprender a mexer, espalhar a tinta ali, né? O trabalho. E tipo assim, hoje a gente tem várias atividades que a gente pode trabalhar com os dedos. Sim. Né? E quando você pega o dedinho, aí você vai lá, faz um passarinho, você vai lá, faz uma árvorezinha, ele mostra para eles, olha aqui o que você fez com a sua mão. Gente, eles ficam assim maravilhados em saber que com as mãozinhas dele ele pôde fazer uma árvore, uma flor, entendeu? Eu acho isso isso aí é uma coisa que é muito importante na educação infantil. É verdade. É o que a amiga estava falando aí agora. Se eles não aprenderem no maternal, na creche, essas coisas, como que eles vão chegar no primeiro ano mexendo, cortando com uma tesoura, né, mexendo com um pincel? Porque a gente vê também, porque na escola eu passei por várias turmas, e eu vejo na escola onde eu trabalho as dificuldades que o primeiro ano tem, o segundo ano tem. Eu não sou professora, eu sou auxiliar, mas muitas vezes a gente sabe que em escola a gente faz, às vezes, além do professor. Então, assim, eu trabalhei numa turma que essa experiência, assim, eu levo para toda a vida. Eu sentava com eles na mesa redonda, né? E com lápis de cor, eu ia pintando cada detalhe. Vamos pintar o chapéu dessa cor. Vamos pintar com amarelo. Aí eles pegavam, o amarelo é esse aqui, eu mostrava para eles amarelo, lápis com amarelo. Vamos pintar o chapéu de amarelo.
E com isso eles foram aprendendo a pintar. E hoje, né, eles já estão já no 2º ano e eles falam que assim, eu aprendi a pintar com a tia Jo, porque eu acho assim, eu não é falando mal dos professores, mas tem gente que não tem aquela paciência de parar, de sentar e ensinar aquilo que a criança tem que aprender, né? Assim, vão aprender a pintar, você pode ensinar a criança a pintar, e no mesmo tempo que você está ensinando a pintar, você está ensinando as cores para eles. Claro. Isso é muito importante. Muito, muito bem colocado por vocês. Oi. Não, meu filho, por exemplo, né? Ele tem muita dificuldade até hoje. Agora ele está no 5º ano, mas essa dificuldade toda, porque ele fazia muita cirurgia quando era mais novo, então ele perdia muita a escola, né? Esse ensino fundamental, o iniciozinho, né? Da creche e tal. Ele pulando, né, nessas coisas autônomas que teve do governo, né? Sim. Então, ele hoje está no 5º ano, mas tem muita dificuldade com tesoura, de pintar, ele não tem paciência, essas coisas que ele foi pulando. Pois E é, eu também gente. em casa não tinha tempo, né? Por causa de negócio de cirurgia, só vivia em hospital e tal. Não tive também esse tempo para estar com ele assim, né? E até hoje ele tem muita dificuldade. E agora, hoje de maiorzinho, não adianta, porque não é a mesma coisa. Ele não aprende assim do mesmo jeito. Não sei mais para frente, né? Como vai ser, mas agora Que tá são difícil. muito bem colocados, A viu, Eugélia? coordenação motora. Eu tenho um aluno, eu tenho um aluno autista, né? Ele, assim, ele sabe, ele é autista, mas ele, assim, ele aprende, tem assim, um número de aprendizado mais ou menos assim, né? Ele consegue acompanhar. Mas ele sempre gostou de desenhos. Então, ele sempre que chega na escola, ele chega com um personagem e eu vou lá na secretaria, a gente imprime aquele desenho para ele. Aí ele chegava na sala e falava assim: tia, você pode cortar para mim? Eu falei assim: tá, eu posso te ajudar, mas você vai aprender a cortar, entendeu? Ótimo. Tia, mas eu não sei, porque às vezes ele era preguiça, né? Mas por ele, às vezes, não ter paciência de ir recortando e picotar o desenho, ele não queria recortar o desenho. E aí eu falei assim, não, vamos aprender a cortar o desenho, a recortar o desenho. A gente vai cortar o desenho do DPA, não sei o quê. Aí, e agora ele já, assim, os traçados dele de recorte já está bem melhor. Que bom. Tá? Mas de início, assim, eles queriam que eu fizesse tudo para ele. Tudo para ele. Você pode contar? Falei, não, nós vamos aprendendo. Ele tem 9 anos, já está no 2º ano. No 1º ano eu fui ensinando ele a pegar o palito para aprender a colar que ele gosta de colar, botar os desenhos tudo em pé, tipo bonequinho, né? Vamos aprender a colar tudinho direitinho. Eu não vou fazer, você que vai fazer, vamos fazer. E aí ele foi aprendendo a fazer. Mas é isso, é assim, e isso tudo, gente, está relacionado, tudo que a gente está falando é o quê? Currículo de atividades. Que a gente, como vocês estão trazendo esses exemplos, a gente tem que tomar muito cuidado para que essas experiências sejam positivas e não negativas, sabe? Quando vocês falam aí desse cuidado, ao mesmo tempo, Joel, se você mencionou aí, você deu um exemplo, que você também acabou permitindo o desenvolvimento da autonomia, né? Porque assim, você aproveita a fala do aluno e você vai ajudando ele a desenvolver aquela atividade na sala. Você falou, isso. Né? Então assim, aqui... foi. Porque agora ele, né, ele já pega, ele vai lá, pega a tesoura, ele mesmo corta o desenho, cola lá, né, já criou a autonomia dele. Pois é, gente, isso é ótimo. Aí, aqui, a Gilda também, ela vem colocando um pouquinho dessa diferença entre atividade livre e dirigida. Ela coloca que o currículo da educação infantil, né,
ele é constituído por 2 tipos diferentes de atividades em relação à participação do adulto que educa. Assim, essa fala dela aqui, esse texto, é no que se refere ao educador, ao professor que está atuando na educação infantil. Então, nas atividades dirigidas, o adulto ele comanda a brincadeira ou conversa com todo o grupo reunido. As atividades dirigidas são realizadas por todo o grupo em conjunto, atentos à fala ou direção do adulto educador. Mas, opostamente a isso, as atividades livres são aquelas em que a criança tem várias opções a escolher entre inúmeras atividades oferecidas e pode brincar sozinha ou acompanhada de outra criança. Alguém pode me dar um exemplo de uma atividade livre da educação infantil, que algumas de vocês façam associação com a rotina que vocês desenvolvem? O que é uma atividade livre? A gente tem o parquinho, a gente sempre tem aquele cantinho onde tem os brinquedos, tem a estante com livros para eles folhearem, tem cabide com fantasia para eles vestirem, né? Tem brinquedos de todos os tipos, tem pinturas no chão de amarelinha, tudo Isso aí, isso aí. Eles vão fazendo sozinhos. E, na verdade, né, mesmo quando a atividade ela é dirigida, o professor ele acaba tendo um papel de mediador, né? E não de ditador do conhecimento. E aí, gente, pensando nesse currículo de atividades, a Gilda Riso ela vem apresentando os objetivos do currículo, 2 grandes ações do currículo de educação infantil. Então, primeiro ela vem dizendo que o maior objetivo de qualquer ação educativa, né, visa sempre a autonomia física, intelectual e psicológica do educando. E mesmo quando pequenino, o objetivo não é diferente. Embora o fim possa parecer muito distante, precisamos tê-lo em mente para planejar com eficiência os modelos de atividade a desenvolver de acordo com esse princípio. Então, olha só, os bebês nascem e permanecem por muito tempo dependentes dos adultos. Porém, suas iniciativas para a independência são inatas e estão presentes em diferentes níveis em toda a sua trajetória de crescimento. Engatinhar ou esforçar-se para ficar de pé são fatos bastante visíveis que comprovam a busca incessante do ser humano pela autonomia, desde a mais tenra idade. Então, é evidente que dentro de uma creche não seria viável para um bebê atingir o máximo de sua independência física, mas deve haver toda uma postura dessa creche de levá-lo a tornar-se gradativo e continuamente mais independente da ajuda do adulto. Levar a criança a incorporar hábitos e atitudes que condizem com a busca de sua autonomia é uma das grandes ações ou objetivos do trabalho da educação infantil. Então, assim, até porque, muitas das vezes, a criança, ela acaba ficando, desejando que aquele adulto que está educando faça tudo para ela, né? Então, há um momento que você também deve permitir o desenvolvimento da autonomia dessa criança, porque é importante para o processo de desenvolvimento da criança. Aí vai a tia, não, deixa que eu pego para ele, deixa que eu faço para ele, deixa que... Não, gente, a criança precisa desenvolver autonomia, né? Então, assim, isso é muito importante também. E aí, aí tem aqui esse trecho, né? Das suas relações com o mundo, através do exame perceptivo dos objetos, em que emprega todo o seu equipamento visual, auditivo, enfim. O bebê, ele constrói conhecimento, tudo envolvido em situações afetivo-sociais que, quando são positivas e quando estimulam, o impelem para novas experiências. Volto a dizer, quando negativas, bloqueiam sua ação, né? Quando negativas, inibem essa criança. Bom, e aí, gente, eu coloco aqui o seguinte: o currículo escolar. Pensar um currículo é pensar sobre o que trabalhar com os alunos, né?
e pensar em várias questões. É só para a gente refletir. Quem são esses alunos? Quem são essas crianças que estão lá na educação infantil? Como que essas crianças aprendem? Como que elas se desenvolvem? O que vai nortear as escolhas do professor? Qual é a legislação? Qual é a proposta da escola? Qual é a proposta pedagógica? Quais as necessidades e interesses desses alunos? Viu? Não se dá fora da realidade, não se dá fora da bagagem que ele carrega. E quem vai ser protagonista nessa construção? Por quê? Aí, eu coloquei essa frase que vem fechando, eu sempre gosto de trazer uma frase, quando a gente diz, não se dá fora da realidade, né? É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Até que num dado momento, a tua fala, professor, seja a tua prática. Pensar nesse currículo de atividade, gente, é sim diminuir essa distância entre o que se diz e entre o que se faz. Entenderam? Então, assim, eu acredito que esse currículo de atividades, ele precisa ser considerado e a gente não pode permitir que isso se dê fora da realidade da criança. Entenderam? Tá difícil? Vocês acham que tem relação com o que a gente já estava vendo? E aí, gente? Alguém quer falar? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Ótimo. Ouvindo. Estamos sim. Vocês ficaram tão quietinhos que agora eu me preocupei. Mas a internet, ela está oscilando muito hoje. Às vezes até picota um pouquinho, É. mas tá bom. Tá Eu não dando para sei. levar. Deve ser porque aqui está ventando, não sei. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Eu já falei bastante. Então, assim, mas deu para entender, né, gente? Essa relação do currículo de atividades, a importância da criança experienciar tudo isso, tá? Então, a proposta que vai ficar para a próxima aula eu vou colocar lá no grupo os 6 tópicos do conteúdo que vai estar no AVA, tá? E aí, vocês vão resumir as partes que caberão a cada grupo e a gente vai introduzir a próxima aula fazendo uma discussão, fazendo um gancho sobre o que vocês vão considerar serem mais importantes nesse fichamento, nesse resumo. Tá bom assim? Okay. Eu vou encerrar esse momento. Você vai mandar os trechos no WhatsApp pra gente, é isso? Sim, sim. Deixa eu encerrar aqui esse primeiro momento aqui da gravação, porque aí já é um momento mais informal. E mais uma vez, vocês sempre muito atentos à aula e eu percebo que cada aula que passa, vocês mais atentos ficam, né?